O Brasil ocupa o 4º lugar em ranking de países com a pior taxa de saúde mental. O levantamento considera dados de 71 países. O país tem o pior resultado da América Latina. O ranking foi publicado pela plataforma Neurotech Sapin Labs e mapeou a qualidade da saúde mental ao redor do globo. O país supera apenas a África do Sul, o Reino Unido, o Uzbequistão e empata com o Tajiquistão, que eu nunca tinha ouvido falar do Tajiquistão. Brasileiros estão entre os que mais relatam sentir estresse e dificuldades com a sua parte mental de sua saúde. Por esse motivo, nós vamos conversar agora com o Dr. Khalil Doualib, psiquiatra. Doutor, seja bem-vindo ao Morning Show. Prazer poder estar aqui com vocês e esclarecer essas questões da saúde mental no Brasil. Dr. Khalil, esse número preocupa, né? A gente está aí empatando com países de baixíssima civilização, não desenvolvidos. Por que a gente está nessa condição tão ruim de saúde mental? Você sabe, há 10 anos começaram a sair essas estatísticas, trazendo o Brasil como um grande portador de doença mental. Quadros de ansiedade, de depressão, de alcoolismo. E, a princípio, nós achávamos que era porque nós tínhamos uma boa estatística. A gente detectava muito esses quadros, mas depois nós percebemos que não. O Brasil realmente é um país que tem uma taxa de ansiedade das maiores do mundo, taxa de depressão, taxa de alcoolismo dos maiores do mundo. E isso nos preocupa muito. Em parte, nós temos uns serviços que detectam e que têm tentado tratar esses quadros. Por outro lado, nós temos uma sociedade que acaba se tratando ainda muito pouco dos seus problemas mentais e isso acaba se perpetuando. Porque uma pessoa que não é bem cuidada, que não se trata adequadamente, ela acaba retornando várias vezes ao serviço, ela não tem uma remissão do seu quadro e isso é muito preocupante para o país como um todo, porque alguém com uma doença mental impacta muito negativamente. Essa pessoa perde a sua funcionalidade na sociedade. Essa pessoa fica realmente com um comprometimento cognitivo, social, familiar e de potencial de trabalho. Sim. E como são pessoas geralmente mais novas, isso acaba afetando muito a todo o país. Sim, o senhor citou aí depressão, ansiedade, que eu imagino sejam os piores quadros aí na saúde mental, em termos de estatísticas, né? A gente pode, de alguma maneira, identificar quais são as principais causas para a depressão e a ansiedade? É engraçado a gente pensar no país como um país ansioso, né? Você fala, puxa, nós temos um clima bom, nós temos um país que está acostumado a dar jeitinho nas coisas, nós temos sol o tempo todo, então, teoricamente, nós teríamos condições externas favoráveis. Mas se a gente pensar um pouco quais são os países mais comprometidos com saúde mental, são países que têm estruturalmente maior insegurança. Isso é uma boa característica. A gente vê isso, por exemplo, em aumento de taxa de suicídio. Países que têm maior insegurança são países que acabam tendo maiores taxas de suicídio também. Então, são situações delicadas. A insegurança econômica, a insegurança vem de todos os níveis de estrutura e de saúde também. A nossa estrutura de saúde, nós temos algumas boas ilhas de saúde. Às vezes, algumas grandes metrópoles é para quem tem acesso a uma saúde de primeiro mundo, mas a maior parte da população não tem isso, não tem acesso, tem muita dificuldade e também não tem acesso a tratamentos adequados. Na saúde mental, nós, por exemplo, não temos medicamentos eficientes e suficientes para tratar a população de forma gratuita no SUS, por exemplo. Doutor, a gente pode dizer que a situação piorou depois da pandemia? As pessoas isoladas, às vezes desempregadas, sem muita prospecção, sem saber o que viria pela frente, isso pode ter piorado o nosso quadro de saúde mental no Brasil? Que ótimo que você tocou nisso, porque é a mais pura verdade. Nós aumentamos ansiedade, depressão, insônia e consumo de substâncias na pandemia. Isso foi assim no mundo todo. Então, isso é um grande caldeirão para que todas as doenças mentais aflorem. Então, imagina, as pessoas ficaram mais insones,
isso é constatado. Hoje, 1/3 da população adulta tem insônia, né? Isso é muito delicado. Aumentou a ansiedade, aumentou o consumo de substâncias. E isso é um caldeirão, assim, pronto para que todas as doenças mentais possam eclodir. Além disso, na pandemia, aumentou a insegurança, aumentou o medo de se contaminar e de contaminar pessoas próximas, aumentou o afastamento, o distanciamento social. A gente sabe da importância desse contato, família, amigos, afeto, isso é extremamente importante para manter a nossa saúde mental. Então, a pandemia foi uma situação devastadora para a saúde mental como um todo. Doutor, eu vou abrir aqui para a pergunta do Mano Ferreira agora. Bom dia, doutor. Muito obrigado por estar conversando aqui com a gente. No Brasil, a gente ainda tem um estigma muito grande relacionado à saúde mental, como se ir ao psicólogo, ao psiquiatra, fosse, como diz o linguajar popular, é coisa de doido. Até que ponto esse tipo de visão cultural que ainda existe no Brasil atrapalha que a gente tenha uma melhor situação na saúde mental e como enfrentar esse estigma? Doutor, antes de você responder, agora são 11h19, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, doutor Khalil Doualib. Não, pode falar, a gente está no ar na TV, no YouTube, a gente continua aqui na entrevista com o doutor Khalil Doualib agora para responder a pergunta feita pelo Mano Ferreira. Com a palavra, doutor. Olha, Mano, muito obrigado por ter trazido essa questão, porque o estigma é, sem dúvida, a maior barreira para o controle da saúde mental. Então, muitas pessoas, às vezes, até aceitam ir a uma psicóloga, mas não a um psiquiatra. Isso é uma questão ainda muito cultural e faz, talvez, do país um dos países mais atrasados nesse tipo de questão. A gente chama de psicofobia. Há muita rejeição, há uma barreira muito grande em relação às pessoas procurarem acesso ao psiquiatra. Eu posso, assim, dar um exemplo caseiro. A minha mãe não aceitava que eu fizesse psiquiatria, por exemplo. Ela dizia, mas filho, você vai tratar de louco, meu filho. Naquela época, 40 anos atrás, era um estigma muito grande, mas hoje ainda perdura isso. A ideia de que só loucos procuram psiquiatria, o que não é nada disso verdade. Felizmente, houve uma evolução muito grande do atendimento, do tratamento e dos medicamentos também. Houve uma evolução tão grande que hoje nós conseguimos tratar facilmente pessoas que têm pânico, insônia, mesmo quadros mais delicados e crônicos, como o abuso ao álcool, por exemplo. A gente consegue ter um razoável sucesso no tratamento, conseguimos fazer essas pessoas terem um acesso melhor. E eu acho que o grande problema desse país, vocês estão ajudando muito a combater, por exemplo, divulgando isso aqui. Fundamental que a grande imprensa divulgue, fale disso o tempo todo, porque trazer saúde mental para a discussão do dia a dia é fundamental para diminuir esse preconceito. Um assunto muito importante, né, doutor? A vida afeta a vida de todos os brasileiros, por isso é que a gente está tratando aqui. Nós conversamos com o doutor Khalil Doualib, que é médico, psiquiatra, e falou conosco sobre essa estatística, esse número preocupante, o Brasil ocupando o 4º pior lugar na taxa de saúde mental. Obrigado, viu, doutor? Um abraço, a gente volta agora, meus amigos, a falar sobre essa questão de saúde, Jess. O brasileiro ele precisa tratar mais a questão da saúde mental, né? Porque se a saúde mental não está boa, nada vai bem, né? Se a gente for parar para pensar, hoje no Brasil, os problemas também estão muito associados às questões econômicas, desemprego, a insegurança também, a insegurança no cotidiano, nas ruas. Eu achei interessante que ele fez isso, né, de nos contar como que existe uma correlação entre a segurança e uma correlação também entre a saúde mental. Então, são tantas situações de estresse. Você anda aqui na Paulista, você pensa, é hoje que eu vou ser assaltado, é tanto estresse, é uma carga... Não, que ele acha a Paulista segura. Eu acho. Você acha a Paulista segura? Não legal. Não sei qual é. Paulista, eu acho que é o nome de uma rua que tem lá em Recife. Segura, né, ô Mano Ferreira? Não, Paulista tem um município na região metropolitana que ali é violento. É a Paulista de lá que é violenta? Veja só, Mano Ferreira. Meus amigos, são 11h23.